Olá, pessoal, tudo bem? Oi, boa Olá, tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo ótimo. Vamos iniciar então mais uma gravação de uma reunião nossa, né? Hoje nós temos como pauta a sociedade unipessoal, né? E a gente vai falar um pouquinho das demais atividades em conjunto, né? Hoje nós trouxemos aqui a Letícia, que ela, por bastante tempo, ela ficou conosco realizando serviços na área legal, né? De constituição, alteração e encerramento. Hoje nós temos o Lucas, que representa também aqui a área legal, e nós temos o Igor aqui para nos dar um pouco de apoio nessa reunião. Eu vou falar do primeiro tema, que a gente separou aqui, que é o que é SLU, que é a abreviação da sociedade. então, a SLU, né? SLU é nada mais, nada menos que a abreviação para uma sociedade limitada unipessoal, né? É a abreviação do nome, é a sigla SLU. Ela foi criada através de uma medida provisória, uma medida 881, que hoje já é sancionada como lei, tá? Já tem uma lei que permite a execução da abertura desse tipo, né, de sociedade. E hoje ela veio, vamos assim dizer, que ela veio para facilitar a vida do empresário, né? Ela veio para ajudar a vida do empresário. É uma sociedade que ela é composta hoje por apenas um sócio, né? Embora o nome ele traz como sociedade algo em conjunto, não tem mais essa obrigação de ter um sócio. Ela pode ser constituída apenas por um sócio, né? E veio para facilitar por conta do que muitas empresas antigamente utilizava aquele sócio, aquela pessoa que ficava com apenas 1% do capital, apenas para poder cumprir as regras, né, que o governo estipula para se ter uma empresa, né, naquele formato, né, para poder ter uma sociedade, ter uma limitada. O que é a limitada? É você poder restringir, limitar qualquer eventual problema apenas ao valor do seu capital. Ele não oferece seus bens da pessoa física, né? Ele dá aquele respaldo, aquela proteção, tá? Então, basicamente, hoje a SLU é um novo formato jurídico, né? Que foi criado recentemente, agora foi em 2019 que lançaram essa modalidade, esse tipo de sociedade. E vamos assim dizer que eu vou explicando mais sobre ela no decorrer do vídeo, né? A gente vai ir comentando sobre os benefícios e tudo isso daí, mas basicamente é isso, é uma sociedade composta por apenas um sócio, né? Só complementando o que o Lucas falou a respeito da sociedade unipessoal, ela veio para facilitar realmente a vida do empresário aí, porque atualmente a mais usual hoje em dia é a sociedade limitada, né? E como o Lucas bem pontuou aí nessa questão, muitas pessoas às vezes não têm outra pessoa para colocar no quadro societário, e o fato dela, entre aspas, blindar o patrimônio do próprio sócio, porque ele responde limitadamente por ele, ajuda isso muito, né? E o fato também de, claro, existir algumas vantagens que, como o Lucas comentou, a gente vai falar no decorrer do vídeo, mas um deles é o fato também de você poder abrir outra empresa como empresário, né? Ou como sócio, ou ter participação em outras empresas também. Perfeito. É interessante depois a gente falar um pouquinho também da segurança jurídica, né? Porque o Lucas aqui trouxe o tema dizendo que o sócio ele optava pela sociedade para restringir o risco da sociedade ao patrimônio dele pessoal, né? Somente ao que ele respondia, ao que ele tinha lá na sociedade, né? Como participação. Só que a gente também tem a desconsideração da personalidade jurídica, que ela pode ocorrer quando o sócio ele pratica algum ato não regular, né? Que também pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Para o próximo tema, então, que é como abrir uma SLU. Bom, hoje, basicamente, para abrir uma SLU é como se você abrisse uma sociedade comum, né? Como qualquer outra empresa, tá? Realmente a gente faz o quê? A gente faz a consulta prévia na prefeitura, onde vai ficar estabelecida, né, o local. A gente solicita a viabilidade do nome da empresa para ver se esse nome é permitido, se ele já não está sendo usado por uma outra empresa. Gera toda a documentação como o DBE, todas as capas, todo aquele requerimento, e a minuta contratual, né, que é de praxe para todas as sociedades. Tem que haver um contrato, uma minuta, né, onde fala sobre quem é o responsável, o que irá exercer, né, e toda a documentação necessária para abrir uma empresa comum. Então, basicamente, assim, resumidamente, para a gente abrir uma SLU,
é como se a gente estivesse abrindo uma sociedade normal, né? São os mesmos movimentos, a mesma documentação, assim dizer, né? E os mesmos órgãos que a gente dá a entrada, não tem nada de muito diferente da sociedade comum. E o fato também da gente usar o certificado digital para abertura, né, Lu? Você que pode falar com mais propriedade referente a isso, também facilita muito, acho que de 7 dias, por exemplo, que é geralmente a estimativa que a junta dá aí para um processo de abertura, com certificado e de forma eletrônica a gente consegue abrir em 3, no máximo. Exatamente. Nesse caso até da SLU, é bem proveitoso, né? É bem legal para o empresário se ele já for abrir com certificado digital, porque a gente não tem aquele tempo de ter que mandar para assinar a documentação, retorna a documentação, com o certificado digital mesmo, a gente já consegue fazer que ele assine o contrato digitalmente, e aí isso daí dá uma celeridade muito grande para fazer essa abertura, poderia demorar até, né, 10 dias, 12 dias, a gente consegue num prazo muito maior, mais reduzido, assim, né, assim dizer. Eu não sei se já houve alguma associação, assim, o nome fica parecido, mas não tem muito a ver, né? É o tipo de sociedade. Aquela configuração de sociedade uniprofissional, não sei se alguém já fez confusão com vocês, de confundir uma coisa com a outra, né? Pelo nome. Então, tipo, lá é voltado a ISS, né? Um regime lá para poder ter um regime específico de ISS, de recolhimento, e esse daí é um tipo de sociedade que é como a empresa funciona, né? Como ela é construída. Então, Exato. ela tem um direcionamento, um objetivo social, e aí, para cumprir aquilo, ela tem essa composição, né, de societária, de uma pessoa, no caso, e ali o compromisso dela com a sociedade, para atingir o que ela nasceu para fazer. E aí, o uniprofissional é aquela coisa de como recolher o ISS, né, para a prefeitura, que é taxado fixa com um valor fixo por profissional ali, com aquelas limitações, e não pelo percentual. Então, é um regime tributário, seria assim, diferente desse tema de hoje, né? Não sei se para vocês já fizeram essa confusão, mas eu já percebi, assim, em alguns casos, um pouquinho de confusão. Já. É bem comum, né, eles confundirem o uniprofissional com o unipessoal. É normal. O uniprofissional que a gente fala também, ele ocorre, além do fator aí, tributário, ele acontece também com algumas atividades como advogados, que é aberta no conselho, essas atividades são permitidas, né, para esse tipo de profissional que tem uma profissão regulamentada, né? Então, dependendo do tipo, essa modalidade já existia, né? Só que aí ela se confunde mesmo no dia a dia. Nesse formato uniprofissional, com conselho, e essa atividade aí, sociedade unipessoal, a gente fala de todas as atividades, de todos os segmentos que eles podem aderir a esse formato jurídico, né? Das demais atividades. Acho que só é legal comentar também, né? Aproveitando que a gente esbarrou nessa parte, como o Lucas falou, é muito mais rápido fazer uma abertura hoje com assinatura digital, mas aí, por exemplo, se é uma sociedade que tem um órgão regulador, alguma situação específica, pode travar por conta dessas coisas específicas, assim. Então, é muito rápido se for uma prestação de serviço, de consultoria simples, assim, que não tem tanto controle e amarração, né, muito mais ágil de abrir. E só que, mesmo tendo o certificado, pode ter algum delay aí na abertura por conta de alguma situação específica que ela tenha, né? A gente tem alguns casos, né? A gente vem tentando abrir um escritório, né, de advogados, e teve aí um impasse com a OAB por conta de processo, demorou bastante, pandemia, isso se alongou por mais de 2 meses, se eu não me engano, no caso aí que a gente teve. Mas, enfim, tinha toda a parte digital lá, assinatura, enfim, poderia ser muito rápido, mas por conta do detalhe da atividade se alongou um pouquinho. Existem algumas exceções também no caso, né? Como a sociedade de advogados é aberta, o processo de abertura é feito diretamente no OAB, no caso da certificação digital, são só para as atividades que têm cunho mercantil. Então, são essas empresas, essas atividades que a gente consegue agilizar o processo digital. Os outros que são processo de abertura em cartório, processo de abertura diretamente no próprio órgão regulamentador, né, que é o caso, por exemplo,
da OAB, nesse caso existe um prazo específico, né, para cada um deles. O cartório geralmente é 30 dias, o OAB também é 30 dias, e aí nesse cenário hoje também que a gente está, às vezes acaba se estendendo um pouquinho mais, né? Tem alguma limitação para esse tipo de constituição? Alguma limitação assim, de atividade, de alguma questão? Eu não sei mesmo, estou perguntando aberto, não sei mesmo. Não teve nenhum tipo de limitação. A gente consegue hoje abrir até para profissional liberal, que a gente fala, né, que tem atividade regulamentada, e porque a gente vai utilizar o mesmo formato que já é utilizado para eles mesmo, né, que já deram essa ressalva. Mas não tem, não, é o mesmo modelinho, é o mesmo formato de minuta, é tudo igualzinho. A única coisa que muda é que nem a gente estava falando, que a Letícia pontuou, para atividades mercantis, né, o comércio e tudo mais, a gente pode ter esse auxílio do certificado, porque a gente vai utilizar a junta comercial. E aí, esses outros órgãos, a gente utiliza o mesmo formato, o mesmo modelo, porém não pode ter, tem que ser as vias físicas, né, tem toda uma estrutura que eles pedem que seja acoplada, né, ao órgão que regulamenta cada atividade. Aproveitando que a gente estava comentando sobre alguns possíveis impedimentos, eu preciso que você fale aqui para nós quais são os impedimentos que ocorrem nesse formato de atividade. Perfeito. Nesse formato de atividade não tem nada específico voltado, né, ao formato jurídico dela, né? Quais são os impedimentos? São os mesmos que hoje temos para abrir uma sociedade comum. Uma pessoa incapaz, né, não responde por si próprio, alguém que ocupa um cargo público, são todos esses impedimentos que já são utilizados para a sociedade. As outras modalidades, perfeito. Vamos falar então dos benefícios de a gente aderir a essa modalidade jurídica, né? Hoje, acima de tudo, o benefício é você não ter, como a gente comentou, né, no começo, não ter que colocar uma outra pessoa, né, junto a você. A blindagem do patrimônio também, né, é um outro benefício que todos... Porque o que acontece? Antigamente, a pessoa abria como empresário individual por não ter um outro sócio, e como empresário individual, ele não consegue blindar o patrimônio dele. Ali ele totalmente confunde um com o outro, né? O capital social da empresa e o patrimônio bem pessoa física. Já nessa nova modalidade, não. Ele tem aquele respaldo que limita, né, até aquele valor do capital. A não ser, como o Danilo comentou no início da reunião, né, que a empresa seja descaracterizada de personalização jurídica. Aí sim, pode ser que aflige aos bens pessoa física dele. Mas assim, vamos dizer que é uma proteção. Uma outra coisa que é um benefício muito bom dela, o que o pessoal estava fazendo, criando a IRELI, né? Quando ele queria que fosse privado, eles criavam no formato de IRELI. O que a IRELI é? A IRELI nada mais é que uma empresa com um único sócio, né? Uma sociedade unipessoal, porém ela tem algumas exigências para ser aberta. Uma delas, que é o que mais pegava para todo mundo, é o valor do capital social que tem que ser investido de imediato na empresa, que é equivalente a 100 vezes o salário mínimo vigente no país, né? Então, o que acontecia? Vamos supor, hoje o salário mínimo está a 1.048. Para você constituir sua empresa, uma IRELI, para você estar sozinho, você tinha que ter um capital ali de R$ 4.500 de imediato de investimento de capital na empresa. Algo que não é fácil para o empresário que esteja começando ter todo esse valor disponível para investimento na empresa. Já a sociedade unipessoal, não. Ela já não te obriga um valor máximo e nem um valor mínimo. Hoje, se você quiser constituir uma sociedade unipessoal com apenas R$ 1.000, você consegue, né? Então, isso é uma das grandes vantagens também, tá? Não tem problema que não barre, né, o empresário de abrir sozinho. Eu acho que esses dois são os principais benefícios, né? O fato de você poder constituir uma empresa e sem precisar ter participação de outra pessoa no quadro, e o fato também de você poder na verdade, ter um valor de salário mínimo para ter dentro do capital social da empresa, né? Porque antigamente existia 3 tipos de direito privado, que era a IRELI, como o Lucas comentou, que tem essas exigências de capital, mas ela também blinda, né, o seu patrimônio, pessoa física. Tem, no caso, também aquela subsidiária integrada e também a sociedade limitada, que basicamente é a mais convencional,
mas você poderia ou fazer a retirada, a exclusão de um sócio, né, no caso, o teu falecimento, que você poderia ficar aí com um titular dentro da empresa, mas existia, no caso, algumas exigências aí também, que era o fato de ter 180 dias para você incluir uma nova pessoa, para você dar pluralidade para ela, né, no caso. Então, a pessoa, caso ela não cumprisse esse valor estipulado aí de 180 dias, essa programação que os próprios órgãos exigia, ela não conseguia mais fazer praticamente quase nada pela empresa, né? Incluir algum tipo de atividade, se fosse o caso, ou mudar nome, ou mudar qualquer coisa que eles precisassem, né? Alterar dentro da empresa, era praticamente impossível. Então, esse prazo aí que eles davam de 180 dias, você precisava incluir ou transformar a empresa em EIRELI ou empresário individual. Só que no caso do empresário individual, muita gente tinha um receio porque você responde, né, ilimitadamente aí pelos seus bens. Então, as pessoas às vezes tentavam até fugir um pouco dessa modalidade. E ou colocava uma pessoa no quadro ou transformava para EIRELI. Eram as opções que você tinha para fazer. Tem um outro ponto, né, que eu queria até falar com vocês, a quantidade, né? A EIRELI nós tínhamos limitações, pelo número, né? O titular tinha que ter somente uma, né? Correto? Perfeito. E na sociedade unipessoal, o empresário ele pode ser sócio de mais de uma, né? Perfeito, O exatamente. único fator limitante depois é o regime tributário, que aí se ele for aderir ao regime tributário simples nacional, os faturamentos eles se compilam, né? Porque é o mesmo quadro, né, que temos nas duas, e aí a gente tem que pensar também nos limites. Pode, no caso, ter realmente, né, essa composição, e também nada impede de você ser o titular, que é o que a gente costuma mencionar, né, na classificação, ou um administrador também que seja diferente, não seja você, no caso, você pode, né, titular uma outra pessoa para ser o administrador da sua empresa. Então, eles deixam isso em aberto, mas também existem questões tributárias, né, que é importante validar sempre antes aí, conta de regime simples nacional, não pode extrapolar valor, então é importante fazer essa análise antes, né, de caso de um empresário querer começar aí a sua empresa. Como o Danilo comentou, né, a EIRELI, ela sempre teve esses probleminhas assim. Um outro ponto legal também de se observar é que se você tem uma sociedade unipessoal e você quer ser titular de uma outra sociedade unipessoal, você pode, né? Então, hoje eu tenho minha sociedade, eu vou ser titular de uma outra sociedade unipessoal. É algo que não é impeditivo para você também. Hoje o enquadramento dela permite totalmente que você possa fazer essa jogada e ter uma e abrir uma outra, e essa sua que você já tem, ser titular da que está surgindo. Comentar um pouco também das outras modalidades jurídicas, né? As demais modalidades jurídicas que nós temos hoje, né, seria o MEI, começando falando pelo microempreendedor individual, que é o mais simples, né, para quem realmente está começando, está faturando pouco, 81 mil ao ano, né, e então é algo bem simples, né, para quem está começando mesmo, né, e não almeja um faturamento muito alto, tá? Posterior ao MEI, a gente vê já uma evolução que é o empresário individual, que é a empresa já composta por um único sócio, como havíamos comentado também, né? Que o capital dele totalmente se vincula à pessoa física, porém, ele não tem um limite de faturamento, vamos assim dizer, né? Isso daí vai variar de acordo com o regime que esse empresário individual se enquadrar, tá? Posterior ao empresário individual, temos a EIRELI, que é o que a gente havia comentado também, é uma empresa composta por um único sócio também, porém com algumas exigências, algumas obrigações, né, que a gente tem que cumprir para poder criar uma empresa nesse formato. Após isso, temos a sociedade limitada, né, que é uma sociedade comum, limitada, composta por um ou mais de um sócio, né, e onde o seu patrimônio fica totalmente blindado, limitado ao valor do capital. Não aflige o sócio, a não ser que haja desconsideração da personalidade jurídica, como comentado anteriormente. Temos a sociedade anônima, né? Que é uma sociedade que geralmente a gente utiliza para empresas do capital dividido por ações, é uma sociedade por ações, né? Não temos cotas, né? São diversos acionistas, né? E que você tem duas modalidades como a SA. Tem a SA de capital fechado e a SA de capital aberto.
onde o capital aberto ele é regulamentado pela CVM, né? Então, e é diferente do capital fechado, que ali são poucas pessoas que podem participar daquela SA, né? Não tem o capital aberto para qualquer pessoa poder adquirir suas ações, né? Temos a sociedade simples, que a sociedade simples ela é voltada a profissionais regulamentados, né? Então, é um formato utilizado para atividades regulamentadas, né? Engenheiros, arquitetos, é uma outra modalidade voltada a uma específica atividade, né? Algo que seja regulamentado. E, bom, essas são as mais comuns, né? E agora, a mais nova temos aí, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que veio para agregar esse conjunto de modalidades jurídicas que temos hoje, de opções, assim, esse leque variado para escolher, né? Aí temos que ver qual se enquadra melhor com o seu objetivo, com o seu formato, o seu desenvolvimento do seu projeto, né? É importante falar também que essa nova modalidade de empresa, ela pode ser tanto uma limitada empresarial quanto uma limitada simples, né? Como o Lucas comentou, pode ser tanto uma atividade mercantil, que tem o registro na junta, quanto uma atividade de cunho científico, né? Que eles falam, que é questão de consultórios, que tem o registro no cartório, que o processo também de abertura fica diferente, né? Como a gente comentou no começo do vídeo. A questão da demanda, da demora no processo da abertura também muda, então altera algumas coisas. Isso. Acho que é legal comentar também que a gente fez um outro vídeo, né? Se procurar ali no canal, tem um vídeo de abertura lá que a gente falou bastante desses aspectos que envolvem a decisão por abrir ou não o negócio. Pode ajudar, né? Se esse é o momento de quem assistir esse vídeo. Então, lá tem mais conteúdo, o Luquinhas falou bastante lá sobre abertura, né? Sobre as variáveis de uma abertura. Então, interessante. Isso. Fica como indicação antes de tomar qualquer iniciativa. E sempre procure o profissional, né? Antes de abrir qualquer tipo de empresa, porque as pessoas acham que é simples assim, escolher qualquer modalidade, mas não, existe toda uma avaliação que é feita por questões tributárias. O Danilo pode falar melhor nisso no próximo vídeo, né, Dan? Mas é importante que sempre procure a orientação de contador ou de um escritório de contabilidade para iniciar em qualquer modalidade jurídica, né? Abrir uma empresa, você já adquire obrigações com terceiros, com fisco, então tem que abrir com a certeza, né, do negócio para depois também não travar as operações, tem obrigações acessórias encaminhadas mensalmente, dependendo do tipo de empresa anualmente, mas é interessante manter a regularidade dessas empresas. É quase a decisão, é quase tão complexo quanto a decisão de ter um filho, né? Tem que ficar ali, né, acompanhando várias coisas e tal, e amparando várias situações, então é bem complexo. Então, pessoal, é isso. Agradecemos a participação de vocês até agora aqui no nosso vídeo. Sugestão de temas, nós estamos abertos, vocês podem comentar aqui abaixo, né, do vídeo, para a gente também interagir com vocês, para conseguir ajudar. Vocês se inscrevam também no canal e dêem um like aí para a gente, tá? Muito obrigado e até mais.